Então, ainda na pegada dos animes, vem aí Pokémon, né? A gente quis ir por uma outra linha e aí ele deu licença poética pra gente e a gente foi por esse caminho. E a gente vai falar, obviamente, eu, Souza, Yuri, de DRC e de consórcio. A gente vai falar um pouco desses dois desafios, que são projetos que a gente fechou ano passado, a Aren fechou com o Bradesco. Na última vez que eu vim para São Paulo, DRC tinha acabado de começar, consórcio estava começando, e aí agora a gente está voltando aqui para falar um pouco sobre esses dois produtos que hoje estão em produção. Então, falando um pouquinho aqui agora, a gente quis fazer um negócio um pouco diferente, então cada um vai falar do outro, para a dinâmica ser um pouco mais engraçada. Então eu vou falar do Yuri. Eu vou falar do Yuri. Yuri, que eu acho que precisa ser apresentado, né? Funcionário novo da Aren e passou aí por alguns projetos. Acho que é mais fácil falar quais ele não passou, consórcio. Os outros, eu acho que todos. Se ele quiser lá fazer uma ponta, a gente faz meio embolado. Yuri passou por alguns projetos, está lá hoje como coordenador do DRC. Junto com o Souza. Esse carinha aqui do meu lado é Souza. Ele entrou final do ano passado. Entrou em cartões. Levou a emissão ali sub até fevereiro. Em fevereiro eu tive a graça de ter ele como parceiro ali no DRC. Tem ajudado bastante. É gaúcho. Tem um filhinho. Gosta bastante de chimarrão. Né? E se você entrar em um call com ele de 20 minutos, vai durar 2 horas, que vai vir assunto atrás de assunto, e aí vai chegar num horário que você vai falar, ok, eu preciso trabalhar agora, preciso fazer minhas coisas. Vai. Falar do King, né? Boa parte aqui já conhece o King, essa figura aqui. Eu tive o prazer de dividir quarto com ele. Então, agora eu conheço realmente esse homem. Ele é impressionante. Lá ele. A gente cria uma intimidade, gente. Não. A gente sabe como... Mas, brincadeiras à parte, gente. Ele é um cara fenomenal. Fez grandes entregas aí na empresa. Participou do LAS. Está fazendo um ótimo trabalho no consórcio. Boa parte de vocês aí é liderado dele. Então, cara, é uma honra estar aqui dividindo também com o Yuri. Essas duas figuras aí que mostraram muito da história que a gente viu aí, né? Que vocês estavam acompanhando. Então... E também é do sulista, né? Gosta de um chimarrão. Então, bora lá. Indo um pouco na linha do que Tice falou, a gente quis fazer a nossa apresentação muito sobre contexto, desafio e orgulho, né? Então, começando pelo contexto, a gente percebeu que talvez o ideal fosse falar um pouco mais sobre DRC e consórcio, não do ponto de vista de arquitetura, colocando ali, a gente usou tal tecnologia e tal, mas muito mais do ponto de vista de produto e por que esses produtos eles são diferentes do ponto de vista do dia a dia de trabalho, dos desafios que eles têm. E aí, considerando isso, a gente vai fazer uma apresentação muito mais nessa linha de entender o que a gente está fazendo e o que são cada um desses produtos. Qual o impacto no business, né? Acho que Bertelli já trouxe muito aqui do tecnológico e o verdadeiro desafio de DRC e consórcio não é tecnologia, é business. Então, a gente vai falar muito disso aqui agora. Então... Calma. Então a gente pensou em algumas formas de começar, né? Usando a licença poética de novo, a gente refletiu como a gente poderia começar falando desses desafios e a gente achou mais fácil colocar um monte de diagrama de arquitetura aqui para vocês verem o que é o desafio, mas só para ter a noção da dimensão dele mesmo.
Aí a gente tem aí os easter eggs, vocês procurem. JP aqui. E aí, que nem eu falei, a nossa ideia não é ir entrar no detalhe de qual tecnologia a gente usou, nem nada do gênero, mas muito mais ir na linha de isso aqui. Então aqui a gente achou legal trazer todas as pessoas que estão por trás de todos esses dois grandes desafios, né? Time de produto, time de operações, time de tecnologia. Então a gente achou que era importante colocar esse biscoito para toda essa galera aqui que em mais ou menos um ano, né? Mais ou menos um ano entregaram 2 produtos super desafiadores para hoje o nosso pai Bradescão. E eu acho que era importante a gente exaltar toda essa galera aqui. Rapaz. Aí. Volta. E aí, falando no nosso pai Bradescão, né? Aí, essa galera toda aí, eu sei que muitos de vocês estão dentro aí, né? Mas tem uma galera aí que não participou e não tem muito contexto, né? Então a ideia é a gente trazer esse contexto para vocês da nossa visão, tanto quanto consórcio quanto DRC, que a gente tem muitas similaridades aí. A gente vai ter alguns momentos que a gente vai poder trazer um pouquinho da visão de consórcio, de DRC, mas aqui a gente começa muito com o nosso pai Bradesco aí, né? Que é super poderoso. Nesse quarter aí teve altos resultados que a gente está acompanhando, né? Então ele está por trás desse consórcio do DRC, né? E aí, só licença poética, o Bradesco é a figura do Snorlax ali, né? Vai fazer sentido. Mas tem as suas limitações, né? Bradesco é poderoso, mas ele precisa de apoio, né? Então, em alguns momentos, ele vai precisar de outras skills, outro stack. A gente fez essa licença poética porque o Bradesco é gigante, grande, mas ele também, em alguns momentos, ele precisa de ajuda, como o Souza falou, né? E uma das coisas que ele tem é muito apetite, né? De crescer, de buscar novos mercados, de melhorar. E... Pode passar o próximo? E agora a gente faz uma parceria aí, trazendo expertise, qualidade. Então, a gente deu uma olhada aí nos contextos anteriores, né? A gente falou sobre o app, falou sobre IW, falou sobre o Pix, falou sobre Ledger, né? Que foram desafios muito grandes que nos trouxeram aonde a gente está hoje e que nos conseguiram trazer a gente nesse patamar aí. E projeto, né? O projeto, às vezes a gente olha para o projeto ali, tipo, não quero mexer com ele, o projeto tem... Muita gente não curte muito o projeto. E aí olha, porque nós somos uma startup produto. O nosso forte é produto aqui dentro. Então... Vou passar? Tá difícil. Vai chegar lá, gente. Vem com a gente que a gente vai estar atrasado, a gente já... Mas uma coisa que consórcio DRC faz é entregar no tempo. Então a gente vai entregar no tempo. Vai ter almoço. Lia nos prometeu 3 horas, a gente faz em 1. Pode ficar tranquilo. E aí a gente olha, muito sonhando para produto, né? Que a gente é produteiro, a gente viu o nosso contexto, olhando lá, Caterpie, querendo ser a Butterfly, mas chegamos no Prodeto. O que é o Prodeto que a gente criou aqui dentro? O que significa isso aí? Que na realidade é o Metapod, né? Aí, né? Vamos passar. Aí, ó. Aí a gente tem essas duas visões, tá? Na realidade, o Prodeto,
E aí, olhando para a gente, estrategicamente, como empresa, a gente consegue juntar dois mundos maravilhosos, tá? Então, na realidade, a gente é meio, né? A gente já faz tudo, né? A gente já faz tudo, mas a gente como é que é mesmo? A gente gosta disso, né? Então, visão de projeto, né? A gente tem uma parceria muito grande com o cliente. Então, questão de priorização, as entregas que a gente está fazendo, é tudo muito em conjunto com o cliente. Então, em produto, muita gente tem a liberdade de virar e fazer o que quiser e não ter roadmap, vamos entregar, vamos iterar. Mas aqui a gente está muito com o cliente, entendendo a necessidade dele buscando, que é muito a visão do projeto. E a parte que é muito boa, que é ter um investidor. A gente está fazendo um produto ali e a gente está entrando money e a gente ainda não está em produção. Então, quer dizer, hoje em dia já estamos em produção, mas... E a alocação de time. A gente conseguir ter essa visão e dividir é bem uma visão de projeto, né? Mas aí a gente tem uma outra parte boa, que é a parte boa do produto, que é a parte de operação. A gente tem controle disso, a gente acompanha, né? A gente consegue estar ali no dia a dia e garantindo que a gente vai conseguir estar entregando o que a gente se comprometeu a fazer com qualidade e a gente atender bem os nossos end users, os nossos clientes, né? E a parte de linha de receita. A gente ainda tem uma linha de receita que a gente vai estar ganhando, que é o Success Fee, né? Então, o DRC, acho que para quem não sabe, o DRC é Departamento de Recuperação de Crédito. A gente é tão criativo que o nome do produto até... Hoje a gente usa bastante DRC, é o nome do departamento do Bradesco, né? Mas o DRC, ele vem para resolver um problema grande do Bradesco, que é recuperar crédito. Então, todo banco ele tem um problema grande de inadimplência. Então, hoje o mapa de inadimplência do Brasil está em torno de 77 milhões de pessoas que têm algum tipo de dívida ali com alguma empresa. E o DRC, o Bradesco tem em torno de 20% dessa fatia. Em torno de 15 milhões de clientes ali nessa base. Ele tem um departamento que é quase 2 vezes a Aren. Aí a Ângelo pode me corrigir, mas é um departamento gigante lá dentro, com mais de 400 pessoas, onde só olham para isso. E eles têm um grande problema de trabalhos manuais, de limitação tecnológica, de tempo de time to market para entregar valor na ponta. E aí a gente entra lá no ano passado, abril do ano passado, com a POC na IW. Imita Pix aqui na IW para o cliente poder pagar via Pix. E ele começa assim em abril, julho, a gente de fato faz o kick-off do projeto, né? Então, semana passada a gente completou oficialmente 1 ano desde que a gente começou de fato esse projeto. E focando agora em recuperação de dívida, a gente tem um cliente final ali, que é uma pessoa que ela está um pouco sem dinheiro, mas ela tem alguma dívida, ela quer quitar essa dívida porque ter dívida te impede ali de fazer algumas coisas. O hub de recuperação é um hub porque a gente consegue atingir esse cliente em diferentes canais. Então, a gente oferece um canal via WhatsApp, via conversa. É um canal autosservido, o cliente ele pode acessar ali um site, negociebradesco.com.br, cai aqui na área e ele consegue fazer a negociação por ele mesmo, né? Sem depender de ninguém. E a gente também tem um fluxo de captação, né? De assessorias. Então, a gente tem uma série de empresas especializadas em fazer esse nível de captação. E entra em contato com o cliente e fazem esse poder de negociação. E por trás ali a gente tem uma série de APIs que se integram junto com o Bradesco e é meio que simbiônico. Palavra bonita. A gente depende do Bradesco e o Bradesco depende da gente. Então a gente faz trocas de arquivos. Oi? Simbiótico. Obrigado, chefinho. Tecnológico. Então, pode passar. E aí eu vou falar um pouquinho do consórcio. Primeiro, antes de começar, eu queria saber aqui quem sabe o que é um consórcio. Não um produto consórcio, mas o produto financeiro consórcio. Queria que vocês pudessem levantar a mão para eu ter uma ideia do público aqui. Tá, beleza.
Ô, Então- King, era pra ter perguntado quem tem dívida também, pra gente ver. Melhor não, né? Com certeza deve ter muita gente que tem dívida de consórcio lá no Bradesco. Quem precisa pedir crédito lá? E o que é o consórcio? O consórcio nada mais é do que uma forma de pessoas que têm um objetivo em comum de comprar um bem, um carro, uma casa, enfim, elas possam ir fazendo isso, pagando um pouquinho por mês e com a possibilidade, seja na sorte, seja por meio de outras formas, como lances e tal, de pegarem esse bem antes de terminarem de pagar o consórcio dela. Então, o exemplo que eu dei aqui, então o Ash ele quer comprar uma fazenda para colocar seus pokémons, quem assistiu o anime ali, sabe? E... Nosso agrodev. E aí ele entra em um consórcio para tentar adquirir essa fazenda em até 10 meses. Então, ele pode ser contemplado em qualquer um desses 10 meses e pegar o que a gente chama de carta de crédito, que é o Bradesco dizendo, você tem esse crédito aqui, você pode ir lá e comprar esse bem. Ou quando ele chegar no fim do consórcio dele, nos 10 meses, aí ele também pega a carta de crédito, porque ele terminou ali o prazo do consórcio dele. E aí ele consegue comprar a fazenda Pokémon ali dele. E aí, no consórcio, a gente tem esses dois produtos, tem mais um slide aqui, mas o grande problema que o Bradesco trouxe para a gente é que eles estavam há muito tempo num crescimento lateralizado. Então, como eles vendiam apenas dentro das agências, eles não conseguiam crescer demanda, porque eles só conseguiam atender os clientes deles mesmos. Então, o que eles falaram? Cara, a gente precisa sair da agência, ir para fora, ir para o digital. E uma forma que a gente pode conseguir alcançar outras bases de clientes é por meio de parceiros estratégicos. No caso aqui, a gente coloquei os prints do portal da Crédito Amo, que é um dos possíveis, provavelmente o primeiro piloto do portal do consórcio. E aí a gente tem duas soluções. A solução autosserviço, que é o próprio cliente entrando e fazendo uma jornada de compra como se fosse um e-commerce efetivamente. Então, ele vai lá, vai colocar os dados dele, vai selecionar qual consórcio que ele mais agrada a ele, o bolso dele, e ele vai comprar. Vai fazer a assinatura eletrônica, pagar a primeira parcela, e aí está feita a compra do consórcio dele. E a gente tem o balcão, porque muitos desses parceiros estratégicos, eles também já têm um time de vendas. A própria Crédito Amo, ela é uma cooperativa de crédito rural, e o Bradesco viu essa parceria estratégica muito no sentido de atingir o público do agro, com consórcios para maquinário agrícola e tudo mais. E a Crédito Amo já tem uma rede de agências. Então, o Bradesco está entrando dentro da rede que já existe deles e colocando o produto consórcio deles dentro dessa rede. Então, eles já têm gerente de conta, toda a equipe de atendimento para a venda desses produtos. E o Portal Balcão é exatamente a plataforma que esses gerentes, esses atendentes vão usar para vender consórcio dentro das agências da cooperativa. O exemplo da Crédito Amo é um só, mas pode ser aplicado para loja de carro, o portal é todo white label, então consórcio da Ford, consórcio da Volkswagen, eles podem usar nosso portal vendendo consórcio Bradesco por debaixo dos panos. E além disso, a gente tem o nosso módulo de comissionamento, que aqui a gente tem o que foi o início do back-office, o comissionamento é o primeiro módulo do back-office de consórcio. E essa era uma outra dor do Bradesco. A gente vai sair da agência, a gente vai começar a vender para outras pessoas, outros parceiros, etc. Como que a gente vai comissionar esses caras? Porque esses caras vão ter que receber uma comissão do Bradesco para rentabilizar essa operação de vender consórcio Bradesco. E todo o time da Calypso construiu essa inteligência, com regras muito específicas. A gente tem campanhas, bônus, taxas variáveis de comissionamento que vão crescendo e conforme vai sendo escalonado, enfim. E toda essa inteligência foi criada pelo time para que, quando uma venda de consórcio aconteça, a gente consiga dizer quanto que o Bradesco tem que pagar para aquele parceiro. Essa é a forma que o parceiro tem para receber o dinheiro efetivamente de cada venda. E agora, como somos produtos que estão em produção, né? Acho que projetos que estão em produção, a gente vai trazer aqui alguns números que representam o nosso impacto, né? O seu é o primeiro. Então, eu vou trazer os big numbers do consórcio. O produto está em produção, mas ainda está em tratativas negociais, tanto com o Bradesco. O Bradesco está querendo começar ele mesmo, pilotar o produto com o MEI.
quanto com a Crédito Amo, que aí já é um contrato que já está assinado com o Bradesco. O Bradesco, a gente já teve reuniões com a Crédito Amo para ajudar na personalização do portal. E aí eu decidi trazer números mais relacionados ao mercado, até porque a gente ainda não tem a amostragem de quanto o produto vai vender, qual que vai ser a escala, etc. Mas acho que vai trazer um pouco da noção para vocês do que é o mercado de consórcio. Falando um pouquinho ainda sobre o produto, sobre o projeto, isso foi sonhado por muitos anos pela Bradesco Consórcios. Ano passado, quando a gente foi lá na Cidade de Deus, lá no Bradesco, fazer o kick-off do projeto, eles fizeram uma apresentação, o diretor da área foi lá e falou com a gente, falou, cara, isso aqui é um sonho para a gente já sonha com isso há vários anos e a gente não conseguiu tirar isso do papel. E aí, por meio dessas parcerias estratégicas que eu falei antes, Crédito Amo, Ford, enfim, várias parcerias que o Bradesco pode fechar, eles esperam ter esse crescimento de faturamento que hoje é lateralizado. O Bradesco não conseguiu fazer esse produto em 5 anos. Essa foi a estimativa que eles deram para a gente. Eles estavam com essas APIs prontas já há algum tempo, as APIs que a gente integra para fazer todo esse fluxo de venda de consórcio. E a gente conseguiu entregar isso em 6 meses. E aí, falando um pouquinho agora de mercado, até falei para vocês aqui que a ideia do Bradesco é colocar todos os MEI PJs deles para estarem disponíveis como base de clientes de consórcio. Hoje, só a parte de MEIs PJ do Bradesco já é 1,5 milhões de clientes. Isso considerando só Bradesco e considerando só dentro dos clientes que eles já têm, fora parcerias estratégicas e tal. O mercado o Bradesco, em 2023, a Bradesco Consórcios, que é uma das empresas do Grupo Bradesco, ela pagou em bens, casas, imóveis, carros, motos, aviões também, barcos e máquinas agrícolas, 14 bilhões de reais. Então, cada bem, cada carta contemplada, esse valor somado deu 14 bilhões em 2023. E, pegando um dado mais recente agora, que eu fui ver o relatório para investidores do Bradesco desse último trimestre que passou, no segundo TRI de 2025, a Bradesco Consórcios representa 21% do lucro líquido do trimestre. Então, a gente está falando de um tamanho assim, bem considerável de pelo menos 20% do lucro do trimestre vem de consórcios hoje. É uma linha de negócio muito importante para o Bradesco e por isso que eles tiraram esse projeto do papel, porque eles veem um potencial muito grande de escalar ainda mais esse faturamento. E agora para a DRC, como eu trouxe o mapa de inadimplência de em torno de 80 milhões e o Bradesco ele tem 20% dessa base. E isso representa 3 bi por ano de volume recuperado. São em torno de 8 milhões todo dia. E assim, isso é muita coisa. Então, a gente entregou o primeiro MVP, como a gente disse. Começamos ano passado, entregamos o primeiro MVP em início de novembro. Começamos ali em produção, de fato, em março. Então, a gente tem 4 meses. Há 2 semanas atrás, a gente bateu 1 milhão de recuperado de dinheiro que foi pago, de fato, dinheiro que entrou na conta. E em 2 semanas, a gente, consultei ali agora, a gente recuperou mais 400 mil. Então, a gente está, de fato, escalando com foco em chegar ali em 8 milhões por dia. Então, estamos aí na luta. E outro ponto, acho que Dan vai se orgulhar bastante disso, é que a Ari nasceu, né, com um app, com a aplicação ali B2C, e hoje o DRC ele tem acho que já passou daquele número, mas 24 mil usuários ativos mensais na aplicação web, né? Isso é o nosso recorde. Então, de fato, tá escalando e o nosso foco vai ser 100 mil usuários mensais, né? Que é o uso do Bradesco. Vamos ter que pagar amplitude, velho. Tá. A conta chegou. O de graça não dá mais. Pendurar. 50 mil por mês. Vai chegar lá. Tipo de problema bom, pô. Hoje era for free. Bom, ok. Eu ia perguntar, bom pra quem? Mas tudo bem. A gente resolve. E aí aqui eu acho importante, além de ter falado já sobre pessoas, a gente trazer o nosso momento biscoito. Todos esses prints aqui foram de conversas no Slack que o Chica trouxe, que o Guerra também trouxe lá do consórcio, o pessoal do DRC.
Então, tudo isso daqui são elogios sobre as soluções que a gente construiu. Tem elogio de Supex do Bradesco aqui, tem elogio de time de negócios do Bradesco, falando sobre como sobre a qualidade, sobre o valor que a Arin está entregando com esses produtos para esses 2 departamentos dentro do Bradesco, departamento do DRC ali, de recuperação de crédito, a Bradesco Consórcios. E eu acho que é importante a gente trazer esses feedbacks da galera para lembrar que a gente é muito bom no que a gente faz, que isso está reverberando dentro do Bradesco, que hoje é o sócio majoritário da Arin, e como isso é importante para mostrar para eles que a gente consegue fazer produtos com uma qualidade altíssima, que entregam valor para o cliente e que trazem resultado para o banco, né? Então, falando um pouco de desafio, a gente não podia deixar de trazer a montanha-russa novamente. Acho que todo mundo já sabe aí sobre a nossa história, com momentos bons, momentos ruins. E aí a gente está trazendo quais foram as maiores reviravoltas nesses 2 produtos, nesses 2 projetos. A gente não mencionou isso muito na parte de orgulho, mas está muito vinculado ao orgulho, tá? Olhando até a trajetória que a gente viu aí do histórico, o nosso histórico do Core Banking, IW, App, a gente ainda estava muito, e a nossa linha de produto, né, do nosso casamento aqui, a gente estava muito experimentando, a gente estava entendendo o nosso cliente, a gente estava botando para a rua. Prodeto, a gente já cresce, já nasce grande. A gente não pode trabalhar... A gente trabalha, mas a gente tem que pensar já grande. Não dá para... A gente tem que pular alguns passos e pensar que não dá para esperar crescer uma arquitetura de forma orgânica. A gente tem que tomar algumas decisões difíceis inicialmente e que, na realidade, a gente está conseguindo fazer muito bem nesse desafio. Por isso que eu estou puxando para o orgulho, porque realmente a gente teve que olhar para o produto, olhar para a volumetria, entender o que a gente ia estar entregando para o cliente, mas amanhã já. Não é daqui a 1, 2 anos. Então, essa questão de escala, nascer grande já, foi um desafio muito grande. A parte de comunicação, né? Então, hoje em dia, trabalhando em Prodeto, a gente está muito próximo do nosso cliente, mas está muito longe também, porque o nosso cliente está lá, a gente está aqui dentro. A gente está aqui dentro, a nossa comunicação é muito rápida. A gente tem thread, a gente tem huddle, a gente cola junto, a gente senta um do lado do outro, ou a gente chama o huddle, né, remoto. Então, a nossa comunicação é muito rápida. Então, a gente está lidando com o cliente e ter essa comunicação, não que tenha uma barreira, mas é que a gente é um desafio grande para a gente, né, de projeto. E a nossa velocidade, né? A gente já viu aí, historicamente, os contextos do... A gente é muito rápido na nossa entrega, a gente sempre está correndo, a nossa comunicação é rápida, a gente tem uma comunicação que é direta, então a gente não fala com departamentos, a gente fala com pessoas. Eu preciso de uma questão de segurança, eu vou lá, grudo no Joel, grudo no Sub-Zero, as coisas são muito mais rápidas. Então, esse tempo é uma coisa que a gente vem ajustando conforme a evolução do projeto. E aí que a gente não pode romantizar as nossas entregas e a gente não pode romantizar o que a gente passou. Foi muito difícil, a gente teve que aprender muito no meio do caminho. Teve momentos que a gente não sabia o que tinha que fazer, como tinha que fazer, qual é que era o requisito, qual é que era o que não era. E o time teve que se entregar, botar a camisa, suar. Foi difícil, mas a gente aprendeu a dançar conforme a música. A gente está fazendo um ótimo... A gente está numa nova fase aí. Fomos para a produção. Os nossos aditivos estão vindo de uma forma bem diferente. Então, não é só tech, é produto. Esse casamento está fazendo um papel muito bom. E aí, agora, a gente está com um relacionamento muito mais forte, de muito mais respeito, muito mais confiança com o nosso cliente, por causa das nossas entregas. Porque a gente consegue provar, que a gente consegue escalar, que a gente consegue fazer bem, e a gente já está se tornando uma referência. Eles estão nos buscando para perguntar coisas, como a autenticação, segurança. Então...
Parabéns. É um trabalho diário que acho que todo mundo do time, dos 2 times, né? São times muito grandes, são quase metade de Proditec. Um trabalho diário que vocês têm. Esse é o verdadeiro desafio, né? É muito diferente ali e vai muito de soft skill, vai muito de outras habilidades, mas gerou resultado, né? Então a gente está mudando lá dentro, a gente é referência para eles, tá? De inovação, a gente é referência de tecnologia, é referência de qualidade e eles se espelham na gente também. Então, acho que uma prova cabal disso é que há 2 semanas, mais ou menos, todo o time do DRC de produtos, mais de 40 pessoas lá dentro, veio para cá para aprender sobre produto, sobre como que a Aren faz produto. E isso mostra que realmente a gente está criando um vínculo e uma conexão ali dentro. Com o sócio é a mesma coisa, com o Les lá no início também foi a mesma coisa. Então, eles olham para a gente, eles veem que a gente está... Essa confiança, ela existe, ela foi criada. Tá? Apesar do dia a dia, no final, a gente está gerando resultado junto com eles. E são produtos que a gente vai ter ali um casamento de muito longo prazo. Né? Eu esqueci de falar, a gente recuperou 1,4 milhões, mais de dinheiro que entrou. Além disso, esses 1,4 milhões geraram 4 milhões de parcelas que vão ser pagas aí e é nossa base, né? A base da empresa é linhas de receita que a gente está criando que vai sustentar a área aí no futuro e que vai dar poder para a gente inovar e criar novos produtos. Então, a gente está realmente criando um berço aí para a gente. Né? Fofo. Então, o Yuri colocou aqui, o Yuri e o Souza colocaram alguns prints da galera do DRC que vieram aqui na Aren e fizeram posts no LinkedIn falando como é fazer produto na Aren. E, por último, acho que a gente não podia terminar de outra forma senão relembrando que tudo isso daqui é sobre pessoas. E é isso.